existem terreiros que cultuam, de Umbanda no caso, né, que cultuam, enfim, N orixás diferentes, e nós entendemos que esses orixás estão dentro das 7 linhas, e que daí são visões diferentes do mesmo Deus em todos os momentos, como eu expliquei antes. Então, quando eu falo no trono do conhecimento, quando eu falo na minha vertente, no caso, no trono vegetal, eu entendo que todas as divindades vegetais, todas as faces vegetais de Deus estão naquele mesmo espaço, naquela mesma linha. Então, se no meu terreiro não tem Ossan, mas no do outro tem, não tem problema, a gente consegue fazer com que tudo isso caiba no mesmo espaço. Né? No meu terreiro não tem Euá, mas no do outro tem. No meu terreiro não tem Oxalufã, Oxaguiã, mas tem Oxalá. Então, a gente consegue se entender. Né? Basicamente é isso. Contudo, nessa minha vertente também existe uma coisa que nós chamamos de entrecruzamento, que é um pouco complexo de explicar, mas em linhas gerais é um momento em que essas energias se cruzam na criação e nós temos aí guardiões de mistérios desses entrecruzamentos, né? Então nós temos quando alguém na Umbanda cultua um orixá que nós não conhecemos, costumeiramente, pela nossa vertente, nós entendemos que é algum desses mistérios que é entrecruzado. Contudo, como eu falei no começo, tem muitas visões. Tem umbandas que tem, por exemplo, a linha de almas. Então, dentro dessas 7 linhas, dessa visão de orixás, uma das linhas não é um orixá. Né? É toda uma estrutura espiritual. Tem umbandas que trouxeram orixás que não existiam na África, ou seja, adotaram o nome de orixás para outra divindade. A minha vertente é uma dessas, a Umbanda esotérica é outra vertente dessas, que trouxe orixás como Iori e Iorimá. Então, respondendo à pergunta sem responder, não existem não tem como dizer todos os orixás da Umbanda. A Umbanda, ela aceita tudo que se manifesta pelo bem, pela caridade e para ajudar o próximo. Se funciona, se é pelo bem e se é pela caridade, tem seu espaço na Umbanda sempre. Então é isso. Eu vou aproveitar aqui, fazer mais, acho que mais 2 perguntas, e daí a gente passa, acho que como o pessoal está fazendo várias perguntas, a gente pode fazer uma rodada de perguntas para ver o que o pessoal tem curiosidade, né? Então a gente vai respondendo conforme as provocações aí que o pessoal for fazendo. Acho que 2 perguntas fundamentais são as seguintes. Primeiro, qual que é o objetivo de cada uma das nossas religiões? Né? Como a gente entende o processo de bem e mal, se existem essas noções, o que é a ética da nossa religião. Então, na verdade, são 3 perguntas em uma, mas se vocês puderem elucidar isso, ia ser bem legal. Mano, pode repetir a pergunta? Ficou um pouco confuso para mim. Vamos lá, vamos de trás para frente que acho que vai ficar mais claro. Primeiro, existe uma noção de bem e de mal. Segundo, como que a religião trabalha com a questão da moralidade. E terceiro, qual que é o objetivo da religião? Né? Então, quem frequenta o candomblé, o ifá ou a umbanda, o que a pessoa espera desenvolver lá dentro, o que aquilo vai trazer de benéfico para a vida dela? Quer que eu fale primeiro, Micael? Não, por favor, meu irmão, por favor. Então, mano, o objetivo do candomblé é encontrar o seu eu perdido, né? Através de da iniciação do candomblé, você ter o contato com esse eu que ficou perdido lá atrás. Isso eu estou falando de ancestralidade e tudo mais. Em Ifá, é você de fato encontrar com o seu destino aqui na Terra, né? E aí, em cima disso, você se tornar uma pessoa melhor. É de fato você ter um manual de instrução da sua vida e te dizer como é que você é. Olha, você é uma pessoa preconceituosa, comece a tratar esse ponto.
olha, você é uma pessoa mesquinha, porque não adianta você mentir para Orunmila. Orunmila vai até o final da sua particularidade. Então, comece a tratar essa questão da sua vida. Então, a iniciação Ifá é para que você passe a parar de errar, né? Se Orunmila, ele é o testemunho da criação, o testemunho do que você veio fazer aqui na Terra, se pergunte a ele se esse caminho tal na sua vida, quero abrir uma empresa ali, uma empresa de hamburgueria, se isso vai dar certo para mim. Orunmila vai dizer, olha, vai dar certo, ou então não vai dar certo por conta disso e tudo mais. Então, é de fato um manual de instrução na sua vida e para que você pare de errar. Começa a dar cabeçada em prego, você vai parar de acontecer isso com você, entendeu? Em relação ao bem ou mal, a gente considera que não há um bem ou um mal, né? A gente até tem uma divindade chamada Habita, que é como se fosse um pouco correlacionado com o diabo, porém ela não tenta influenciar a vida de ninguém para que façam mal para alguém. Quando você está fazendo mal para alguém, é porque tua cabeça está te levando a você fazer um mal para alguém. Tá me entendendo? Espero ter respondido. Maravilha, obrigado. Bom, falando um pouco então aí como a Umbanda vê isso, essa visão quase maniqueísta de bem e mal, assim, ela não cabe muito dentro do nosso entendimento. A gente entende que existem coisas que são positivas e coisas que são negativas, mas não são essencialmente más, porque nós somos uma religião reencarnacionista. Portanto, a gente entende que teremos uma eternidade de sucessivas encarnações para corrigir atitudes negativas, né? Então, nós entendemos que existem atitudes e posicionamentos que nos levam para o negativo e atitudes e posicionamentos que nos levam para o positivo. Mas não é um bem e um mal, porque nós entendemos, e aí, com todo o perdão desse sincretismo absurdo que eu vou fazer agora, mas me lembra daquele princípio hermético, de que o que está em cima é como o que está embaixo. Quer dizer, se tu for o mais alto possível, tu vai encontrar Deus, e se tu for o mais baixo possível, tu também vai encontrar Deus. E é mais ou menos assim que a gente entende. Deus está no todo, então não tem como algo ser essencialmente mal se Deus está lá, se ele é parte dessa criação. Então é assim que a gente entende bem e mal. A gente não entende, na verdade, bem e mal. A gente entende coisas positivas e coisas negativas, coisas que vão contribuir para o nosso avanço e coisas que vão nos regredir de alguma forma, porque isso talvez seja por espírita, isso é um pouco diferente, mas a gente acredita na regressão porque se nós estamos aqui e conseguimos regredir, por que não do outro lado, né? Agora, noções de moralidade é muito complicado. O que nós entendemos por moralidade? Porque moral é um conjunto de situações, de atitudes e de expectativas que se tem para um determinado grupo. Então, quando tu pergunta se tem moralidade em determinado grupo ou em determinada religião, nós estamos falando de que moralidade? Né? Nós estamos falando de que moralidade? A moralidade cristã, talvez sim, talvez não, dependendo do grupo. Agora, se há uma ideia de retidão, de comportamento honesto, de comportamento limpo, de comportamento honrado, de respeito a todos e a todas, de respeito à vida, bom, aí sim, isso há na Umbanda. Mas a palavra moral ela é muito complexa de usar nesse sentido. E
Quanto ao objetivo da religião, o objetivo primário da religião é, como eu falei antes, a manifestação do espírito para a prática da caridade. É a frase talvez mais batida de todas na Umbanda, mas é a que mais fala a verdade e a essência da religião. Só que essa manifestação do espírito para a prática da caridade não é só para o terceiro, é para si e para o médium, né? Para o médium estar apto a atuar e ajudar o outro, ele tem que estar bem, ele tem que estar reto, a vida dele tem que estar equilibrada, ele tem que estar moralmente são, então, intelectualmente são, aliás. Então, o grande objetivo da Umbanda é tornar as pessoas melhores e, através delas, ajudar as outras a se tornarem melhores e aliviar suas dores, para que possam seguir a vida com um fardo mais leve. Meio que é isso o objetivo geral assim da Umbanda. Bom, essa daí dá para falar também do ponto de vista do espiritismo kardecista, né? Dentro do kardecismo, a gente trabalha muito essa questão da evolução. Essa é uma palavra muito presente, né? Então, quando a gente pensa dentro da filosofia e da ética, digamos assim, adotada pelo kardecismo, a codificação, a doutrina diz que no começo todos os espíritos nasceram simples e ignorantes. E a gente deveria evoluir, né, ir galgando novos passos para a gente sair desse estado de ignorância e chegar num estado de elevação moral e intelectual, né? Percebam que é bastante atrelado à questão da intelectualidade e da razão o processo evolutivo. Isso é uma característica doutrinária que vem, inclusive, do contexto da época onde o Kardec estruturou essa religião. Em relação à moral, né, bastante a moralidade cristã, né? Então, de fato, eu concordo muito com o que o irmão Micael coloca, né? Qual moral que nós estamos falando? Eu acho que isso, inclusive, é uma grande oportunidade da gente trocar essas visões aqui hoje, né? Para a gente entender como que cada uma dessas formas de enxergar a espiritualidade trabalha nessa questão da moral. Mas a do kardecismo, ela é toda pautada, né, nos ensinamentos do Evangelho, né? E para o espírita, a função dele de reencarnar é ir adquirindo esses novos conhecimentos, também corrigindo os seus erros, desenvolvendo as virtudes, e depois de sucessivas encarnações e cada vez mais chegando próximo do que se entende por perfeição. Então, o objetivo do espiritismo é ser uma ferramenta para esse processo evolutivo, dando suporte para o desenvolvimento dessa pessoa, seja através da mediunidade, seja através do estudo, seja através da prática filantrópica, né, ou, enfim, ou da própria reflexão e da reforma íntima. Então, são esses os elementos que o espiritismo se preocupa em trazer, pensando sempre nessa ideia de progressão. A palavra progressão, ela é um conceito bastante caro ao espiritismo. A outra pergunta que eu faço aos irmãos, para a gente ir para o próximo bloco e responder as outras perguntas, que, aliás, estão muito interessantes, que estão colocando aqui, continuem, por favor, é saber o que é a mediunidade e o que é o espírito, né? Que acho que, já que todos nós estamos aqui hoje, nós três, aliás, estamos aqui hoje porque temos algo em comum, que é ser classificado como espiritualista, a gente precisa entender o que é o espírito e o que é um médium em cada uma das nossas vertentes. Vamos lá, fiquem à vontade. Bom, então vou começar essa. O que é o espírito e o que é a mediunidade, né? Para entender o espírito pela nossa visão é preciso ter uma noção de cosmogênese, né? Essa é a realidade. Como eu disse antes, não há uma unidade na Umbanda, então alguns entendimentos diferentes desse do que eu vou dar, né? Contudo, a gente não dá o que não tem, então eu vou oferecer o meu entendimento, o entendimento do que a minha vertente de Umbanda traz.
nós entendemos que, aliás, esse conceito remete muito a alguns conceitos hebraicos, então é interessante, até curioso isso. Nós entendemos que há um Deus uno, que tudo foi exteriorizado desse Deus, tudo saiu de dentro dele, todos os planos da criação, todos os níveis vibratórios dentro de cada plano, e todas as dimensões dentro de cada um, ou melhor, todas as dimensões e todos os níveis vibratórios dentro de cada dimensão, e todos os seres, de alguma forma, saíram de lá. Nós entendemos que não existem só espíritos humanos, que existem uma diversidade de seres não humanos. Pelo amor de Deus, eu não estou falando em ETs, né? Mas em seres naturais, né? Então, o que nós entendemos é que quando um espírito nasce, ele, na verdade, ele é exteriorizado do corpo divino. Ele é a sua centelha de vida sai de dentro de Deus, e ela então é abraçada em uma dimensão, e dessa dimensão ela é fatorada. O que nós entendemos é que ela é de alguma forma repleta de uma energia específica, e daí sucessivamente ela passa por outras dimensões e segue a sua progressão até chegar um momento em que ela poderá ou não se tornar um espírito humano. Então, alguns desses seres se tornam humanos, que é o que nós somos, outros se tornarão outras coisas em outros lugares do universo, né? Isso lembra muito uma teoria espírita brasileira, eu acho. Me perdoe, meu irmão, se eu estiver errado. Mas da teoria dos capelinos, né? Que haveriam seres de outras naturezas em outros lugares, né? Claro, não é uma teoria amplamente aceita, mas apenas porque é mais conhecido do que eu estou falando, para que haja um paralelo, né? Nesse sentido, esse ser que chega nesse estágio de evolução que nós estamos, ele encarna pela primeira vez. Ele se torna carne e segue uma sucessão de encarnações incontáveis até que se torne um ser de alguma forma celestial, um ser puro, um ser iluminado. Então isso é um espírito, é uma centelha divina que foi exteriorizada do corpo de Deus, e ele foi recoberto por inúmeras camadas, formando inúmeros corpos até chegar nesse corpo físico que nós temos aqui. Essa é a nossa visão. E quanto que é mediunidade? Bom, o que é mediunidade é muito amplo para nós, porque médium é basicamente a pessoa que intermedia a comunicação com outro plano. Então, como explicar a mediunidade? Existem milhares de formas de mediunizar, né? Então é muito difícil explicar o que é mediunidade. Mas eu entendo que mediunidade é o ato de intermediar a comunicação com outros planos e outras formas de vida, mesmo que humanas fora da carne, né? Como é a maioria dos casos. Então, isso é mediunidade. Agora, cada mediunidade, a clarividência, a clareaudiência, a incorporação, a psicografia e por aí vai, elas vão se dar de formas mecânicas diferentes, né? Vai ter uma mecânica diferente, né? Não é tudo a mesma coisa. Tem treinamentos específicos, inclusive, para cada tipo de mediunidade. Então, e aí aqui nós não teríamos tempo para isso. Eu vou explicar, se me permitem, já me estendendo um pouquinho, explicar a principal mediunidade da Umbanda, que é a mediunidade de incorporação, né? No nosso entendimento, o que acontece na incorporação é que um espírito humano se aproxima do teu campo áurico, do teu campo energético, ele adentra esse campo, e dentro desse campo ele conecta fios de energia, cordões energéticos aos teus chakras,
Então fica conectado tu a ele. Ele não te possui, não é uma possessão, tu permite que isso aconteça. E vocês em conjunto, numa simbiose. Então tem pessoas e outras vertentes que entendem que quando há uma incorporação, há só o guia ali. Nós entendemos que há o guia e há o médium, há os dois. Há o médium transmitindo uma mensagem do guia. E fazendo então de forma visual, seria como um boneco e um ventríloco, né? O ventríloco puxa as cordas e o boneco se mexe. O boneco não é o ventríloco, mas o boneco faz o que o ventríloco está mandando. Então, essa é a mediunidade de incorporação na Umbanda. Contudo, como eu falei, existem muitos tipos de mediunidades e muitas formas mecânicas delas ocorrerem. Acho que da minha parte é isso. E desculpem ter me estendido, mas é que era uma pergunta um pouco profunda, apesar de básica. Antes de passar a palavra, só queria dizer bem rápido que é bem parecida a nossa doutrina nesse ponto, né? Eu já vou gastar minha resposta aqui já. A única, acho que, grande diferença que nós vamos ter aí, acho que é em relação à cosmogênese, né? Então, pelo que você está dizendo, você entende que o espírito é uma centelha divina, né? Algo que saiu do Criador, né? E a gente já pensa bem mais nessa questão da relação criador-criatura, como algo que é criado por Deus, mas não uma parte dele, né? Então, acho que essa é a única grande diferença. Inclusive, a explicação de como acontece o fenômeno, como classifica, a participação, essa simbiose entre o médium e a entidade. A única coisa que eu gostaria de acrescentar é em relação a quem é médium ou não. Porque, assim, nós temos uma diferenciação ao falar que alguém tem mediunidade e alguém é médium. Então, ter mediunidade para o espiritismo é você ser apto a fazer esse intermédio, da mesma forma com que o irmão Micael colocou. E o médium, de fato, é aquele que abraça a função de ser um comunicador. Ele exerce de forma recorrente essa função, né? Como se fosse uma escolha dele desenvolver esse atributo que vem naturalmente com ele. Numa análise bem simplista, assim, é como se você nascesse, por exemplo, com uma habilidade uma aptidão para ser um grande nadador, por exemplo. Mas você tem a escolha de desenvolver o seu nado, treinar e cada vez nadar melhor e competir em natação e viver isso de uma forma intensa, ou você pode simplesmente guardar aquele talento, né? Enfim, talvez você tenha desperdiçado um grande talento, algo que seria muito bom para sua vida, talvez você seria um grande nadador, mas você resolveu ser um advogado mais ou menos, né? Então a gente pensa nisso também, mas tem essa diferença de quem é um médium, né, que atua de forma recorrente, né, dentro de uma função, e de quem só tem essa faculdade, essa mediunidade pronta para ser aflorada. Então minha resposta já está dada, agora a palavra ao irmão Tiago. Então, pessoal, vou falar um pouquinho do Candomblé e um pouquinho sobre Fá, né, com relação a essa questão aí. O Candomblé tem um pouquinho de similaridade com Umbanda e com o Espiritismo nessa questão do médium. Apesar de você não citar muito essa palavra, médium, dentro de um terreiro de Candomblé, se é dado um cargo de sacerdote no Candomblé para aqueles exclusivamente que se incorporam, né, que incorporam com o orixá. E após 7 anos de iniciado, ele tomando a obrigação do IG, que é como se fosse os seus 7 anos, né, após iniciado, você dá a obrigação de 1, de 3, de 5, algumas casas, de 7 anos, depois de 14 e 21. Mas a sua iniciação, ela termina na obrigação de 7 anos. Né? E ali, se o seu ori e seu orixá assim permitir, você pode ser um sacerdote, você pode abrir a sua casa. Senão você fica sendo considerado como um ebome, né? Como se fosse um irmão mais velho. Então, a mediunidade, né, os médios, vamos colocar assim, apesar de você não citar muito essa palavra dentro de um terreiro, é dada somente, né, para aqueles que incorporam. Em Fá, em Cuba ou até na Nigéria, a questão do sacerdócio, vamos correlacionando com a mediunidade, ela não é dada através de incorporação. Ela é dada através de se seu ori permitir, se você tiver uma cobrança ancestral para isso, na cultura
de Ifá cubano, se seu Odu de mão de Orúmila permitir, e se seu orixá de cabeça assim permitir. Aí você pode ser um sacerdote. Cabe ressaltar que o babalaô, ele não pode incorporar. Ou seja, tá vendo? Já tem uma diferença aí entre Umbanda, né, e o próprio kardecismo, o espiritismo. Você tem que passar todos os procedimentos, tudo que você for fazer, você tem que estar acordado, você não pode estar em transe. Então, essa é uma grande diferença, apesar também de você não ter esse termo, Ifá médium, essa é uma grande diferença de sacerdócio de uma religião para outra. Tá? Existe dentro da cultura urubá, dentro do Ifá cubano e nigeriano, também os babalorixás. Tá? Sendo que, para você ser um babalorixá de Lucumi ou até no culto tradicional urubá, não é necessário a incorporação. Você tem que ter os mesmos moldes daquilo que eu já citei. Seu ori, seu odu e seu orixá, se permitir. A questão da mediunidade não é dada, do sacerdócio não é dada somente a quem incorpora, seja do kardecismo, ou de orixá, ou de um egum, o egum que eu estou citando, são mortos que já viveram aqui, como o Magira, Preto Velho, por aí vai. É dada se o seu ori assim permitir e se o seu orixá permitir. Tá? Isso tanto na Cuba, quanto na Nigéria, quanto no Brasil, casas de Ifá ou de Lucumi e Santeria que funcionam aqui. Totalmente diferente do Candomblé, que para ser sacerdote você tem que incorporar. Tá bom? Espero ter ajudado aí. Com certeza. Vou abrir para as perguntas, mas só uma última questão aqui que eu acho que é importante a gente salientar em relação à mediunidade, é que, especialmente eu vou fazer um panorama, se eu falar alguma besteira, vocês me corrigem, né? No culto de Candomblé, por exemplo, quando você tem uma manifestação, uma incorporação de um orixá enquanto força, né? Ele não se comunica, né? Assim, com fala, ele só faz a movimentação ritualística. Isso procede ou não? Então, sim. Esse é um assunto um pouco complicado. O que acontece? Onde foi iniciado, que chama-se Candomblé de Angola, orixá novo não se comunica. Tá? Novo, quando eu digo, ele é antigo, mas a pessoa, o elegum, que é novo naquela religião, que acabou de iniciar, ou que tem pouco tempo de feitura, o orixá não se comunica. Quem se comunica por ele é uma deidade chamada Ere. Tá? É ele quem vai dar os recados daquele orixá para o zelador ou até para a pessoa assim própria. O orixá, para se comunicar, ele tem que ser muito antigo, e não são todas as casas que aceitam. E você encontra orixás antigos, com 30, 40, 50 anos de feito, e não se comunicam. Tá? Para se comunicar, vai ter que se comunicar através de um jogo, através de um obi, através de um urubô, ou através do erê, se no caso for um orixá, uma pessoa feita há pouco tempo. Excelente. E no caso da Umbanda, a gente tem a questão das falanges, né? Que pelo menos eu aprendi com esses nomes, que é uma forma que você trabalha essas linhas, né? Então as entidades dos que viveram aqui vão se apresentar com nomes diferentes do que eles tinham de encarnados, é isso? Então, assim, a gente pode ter pessoas que se apresentem como pretos velhos, como caboclos, mas eles são pessoas que encarnaram aqui, ou não é isso? Como é que funciona? Tá, vamos lá, vamos devagar. A primeira coisa que é importante dizer é que existem orixás na Umbanda. Tá? E tem vertentes que tem vertentes que não tem. Não é a mesma coisa do Candomblé, é diferente. Né? O Candomblé ele tem toda uma estrutura ritualística tradicional, né? que é diferente da nossa. O nosso método de iniciação a um orixá é diferente, mas nós temos orixá e
E é até interessante quando há essa troca do umbandista e no candomblé, e o candomblessista vir na Umbanda e ver o orixá nos dois lugares e entender algumas coisas. É bem interessante. Mas e na Umbanda o orixá não fala também, que conste. Agora, quanto às falanges, sim, na Umbanda não há o hábito dos espíritos se identificarem com seus nomes de alguma encarnação. Quando eles escolhem entrar na Umbanda, eles escolhem abrir mão de parte do seu livre-arbítrio para servir, para trabalhar. São espíritos que entendem a sua função na criação e no todo. Então eles costumam entrar para falanges, para grandes grupos de espíritos com a mesma função, e essa falange adota nome simbólico. Mas esse nome simbólico é um nome existente tão somente dentro da Umbanda, ou de outras religiões aqui que tenham a mesma raiz. Contudo, essas falanges elas se manifestam em outros lugares com outros nomes e tudo bem. Então, dando um exemplo claro, quando um dos caboclos mais conhecidos do Brasil, né, o Caboclo Sete Flechas, por exemplo. O Caboclo Sete Flechas, ele não é um caboclo. Então, em cada terreiro que tu for, tu vai ver um sete flechas. São todos sete flechas diferentes. Não são a mesma pessoa, apesar de ser o mesmo nome. Então, isso confunde muito quando alguém vai num terreiro e vê 4 sete flechas incorporados, né? São espíritos diferentes, não é um espírito incorporado 4 pessoas. E aí é um entendimento, novamente, algumas vertentes entendem assim ou não, esse nome ele é simbólico, ele traz um recado de o que ele faz, né? Então, 7 flechas, nós entendemos que flecha é ligado ao Oxóssi, é ligado à expansão, é ligado à caça, é ligado ao conhecimento, e 7 são 7 linhas, 7 sentidos da vida. Então, um caboclo 7 flechas seria um expansor nos 7 sentidos da vida, ou um conhecedor dos 7 sentidos da vida. Então, nós temos um caboclo 7 espadas, seria a lei nos 7 sentidos da vida. Então, esse nome ele traz isso, essa temática de dizer uma função. É como quando a gente olha para um policial na rua e a gente diz: com licença, soldado. A gente não diz: com licença, seu João Carlos, né? Não, com licença, soldado, com licença, sargento, seu tenente, seu major, né? Porque ele representa toda aquela corporação, tudo aquilo que ele é. E, claro, atrelado a isso vem a explicação, talvez uma das mais complexas das pessoas entenderem para quem é de fora, é que, de fato, esses espíritos não são índios, não são negros ex-escravos, e, enfim, eles podem até ter sido, mas não é todos que são, a grande maioria até não é. Segundo a minha experiência, a grande maioria, inclusive, não é. Mas há espíritos que não foram humanos também. E aí, a gente até talvez se aproxime um pouco do candomblé nesse sentido. O irmão falou do herê do candomblé, né? O herê da Umbanda, a criança, né, da Umbanda, ela não é humana, né? Pelo menos segundo o entendimento da minha vertente, novamente, não é universal, mas hoje em dia isso é quase universal, esse entendimento. Essa criança ela não é humana. Ela, como eu expliquei lá atrás, ela está talvez num estágio anterior a ser humano, ela está estagiando. No candomblé vai ter uma outra explicação, certamente, porque é uma outra estrutura, mas o nome é o mesmo, né? E muito bem, apareceu um comentário aqui, o primeiro que apareceu para mim aqui foi do Adalberto, ele falando que é como se fossem departamentos de uma empresa, e é perfeita a analogia, né? Realmente é uma grande empresa com vários departamentos, cada departamento tem sua função e seu nome, né?
Então, meio que é isso. Eu acho que é isso. Maravilha. Então eu vou abrir agora para a sessão de perguntas. Se os irmãos me permitirem, eu gostaria de começar respondendo a primeira. Vocês me autorizam? Me dão essa honra? Maravilha. Então aqui o Éder Mancini está perguntando assim. Na ordem de Molay e na maçonaria existe o princípio de representar a religião do membro sobre o altar. Em geral, isso se faz com um livro sagrado, que para nós é um símbolo. Para a Umbanda e o Candomblé, por qual símbolo essa religião poderia estar presente no altar? E para o Espiritismo? Bom, eu vou começar respondendo, né? Como o irmão bem disse, a questão de ter um livro no altar, ele não tem um contexto de culto. E isso eu acho que é o aspecto fundamental para dar resposta para esse excelente questionamento. Porque se de fato eu fosse a uma reunião de espiritismo kardecista e tivesse alguma representação litúrgica onde envolvesse uma Bíblia, onde a gente reverenciasse a Bíblia, eu ia tratar isso com uma certa estranheza, porque a gente estaria num contexto da religião. Mas dentro do capítulo a gente está num contexto de simbolismo. Então eu entendo que o livro sagrado, que a gente chama, que pode ser qualquer livro, ele está ali representando a fé, a divindade e exatamente essa pluralidade de ideias. Então, eu não, particularmente, até os outros irmãos sintam-se livres aí para dizer como que vocês se sentem em relação a isso, mas eu nunca senti nenhum desconforto exatamente por entender que aquilo ali é uma representação simbólica, né? Que eu não estou lidando ali com um artefato que tenha uma aura sagrada. Eu estou representando algo que representa a minha liberdade religiosa, que representa a minha reverência pela espiritualidade. Então, eu acho que qualquer livro sagrado que fosse colocado ali, eu particularmente não sentiria nenhum desconforto e entenderia que naquele contexto da reunião ele está representando simplesmente a presença da divindade, ou do meu Deus interior, ou do Deus que eu acredito. Então poderia ali ter a Bíblia, poderia ter uma Torá, poderia ter um Alcorão, que para mim estaria tudo certo. Eu não sei o que os irmãos pensam a respeito disso, mas eu entendo isso como uma simbologia diferente, né? Saio da visão religiosa e entro num aspecto simbólico, que é o aspecto da alegoria da reunião. Assim como nós temos, por exemplo, um livro escolar, que não necessariamente seria um livro que alguém leria na escola, né? A gente pode colocar ali um dicionário, uma história em quadrinho, pode colocar um livro de ficção ou um livro de qualquer outra disciplina que seja, porque ele é puramente simbólico. O que os irmãos pensam sobre essa questão? Tá fechado o microfone, meu irmão. Desculpa. Flávio, concordo 100% com o que você disse, tá? Na época que iniciei no Demolay em 96, todo mundo era católico, né? Apesar de você não ter um contato maior com isso, todo mundo era católico. Então, aqui no questionário de iniciação, sua religião, eu botei lá católico. Hoje, não me considero, na verdade, a partir do momento que você se entende, eu hoje não me considero nem cristão. Eu, de fato, levo a minha religiosidade com Ifá e nada mais, respeitando todas as outras, obviamente. Se a gente for parar para pensar, eu já tive um irmão de loja que pediu para que seja colocado na iniciação dele um livro chamado Tratado de Ifá, que é onde está lá composto os 256 Odus, e ali toda a história da criação do mundo, né? Aconteceu lá, na época que eu iniciei na maçonaria, eu não era iniciado em Ifá ainda, então acabei por colocar a mão na Bíblia também, no livro sagrado. Cabe ressaltar que após ter decidido ter mudado, ter mudado de religião, eu tive, apesar de ter sido iniciado no rito escocês, hoje eu sou venerável mestre de uma loja adoniramita, mas eu passei a galgar os graus do rito de York, né? Existe um determinado grau do qual eu gostaria muito de fazer parte, não vamos colocar grau, né? Chama-se grau de aperfeiçoamento, que é o grau templário. E para você galgar esse cargo, você tem que dizer que
Você tem que acreditar na Santíssima Trindade, que é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Eu poderia simplesmente dizer que acredito, só para pegar o grau. Mas resolvi não fazer. Resolvi não fazer para respeitar as minhas convicções. Poderia ter posto lá. Se acaso não tivesse essa frase, declaro exclusivamente a Santíssima Trindade, eu teria iniciado. Se fosse colocar a mão no livro, na Bíblia, não teria problema, porque eu concordo com você, Flávio. Ali é uma representatividade. Mas a partir do momento que você tem que declarar isso, não me senti confortável. Tá? Então, respondendo aí ao nosso irmão, nosso querido irmão Éder Mancini aí, se eu iniciasse na maçonaria hoje, eu teria colocado o Tratado de Fá. Tá bom? É isso. Bom, é uma pergunta complexa, né? Primeiramente, agradecer o Éder aí pela pergunta, grande irmão aí, que eu tenho o prazer de mesmo à distância, conviver. É a verdadeira enciclopédia de Ordem de Molay. E, bom, quando eu iniciei no Demolay, quando a gente já começa a frase com essa quando eu iniciei, né? Eu iniciei um pouco depois do ano, eu sou de 2005. Quando eu iniciei no Demolay, a gente meio que não tinha muitas essas coisas. Então era a Bíblia ou eu não iniciava, né? Mas eu participei de todos os ritos, nunca me senti incomodado, eu não era um bandista na época. Fiz até o Cavaleiro da Cadência sem problema nenhum e tudo certo. Não me senti ultrajado em nenhum momento. Contudo, quando eu iniciei na maçonaria aos 18 anos. E quando eu iniciei na maçonaria, eu iniciei no rito moderno. E o rito moderno tem uma peculiaridade que ele não tem a Bíblia, né? Tu jura sobre sobre a Constituição de Anderson, então, ou sobre a Constituição da Pátria. Então, realmente ali eu não me senti incomodado de forma nenhuma, até porque na época eu era milico e então o patriotismo estava lá em cima, né? Depois eu passei por rito escocês, fui elevado, exaltado também, aí lá tinha a Bíblia, não me senti incomodado. Quando eu fui instalado, que eu fui venerável mestre de uma loja do Iramita, assim como manda, sabe como é um rito plural espiritualmente falando, né? E também era a Bíblia sobre o altar da loja. E isso para mim se tornou simbólico, como para vocês, né? Eu também fiz graus no rito escocês, também fiz graus, ordens de aperfeiçoamento, e em todos sempre foi a Bíblia e nunca tive problema com isso. Particularmente, eu entendo quem prefere usar o seu livro sagrado para fazer o juramento. E eu compreendo isso de forma profunda. Contudo, para mim, particularmente, é um símbolo representativo da fé. Então, poderia ser a Constituição, como foi na minha iniciação. Tinha uma Bíblia fechada do lado, porque era obrigatório, mas porque de fato é obrigatório ter a Bíblia, né? Mas na maçonaria dita reconhecida é obrigatório ter a Bíblia, né? Mesmo no rito moderno, mas estava fechado. Então prestei meu juramento sobre a Constituição, mas depois sempre foi sobre a Bíblia e nunca tive problemas com isso. Para mim é um símbolo de fé, continua sendo um símbolo de fé. Se eu fizer algum grau hoje, o farei sem problema nenhum, até porque a Umbanda ela nasce com um viés cristão muito forte, apesar de eu, já aqui 112 anos depois, não me considerar cristão. Admiro os ideais cristãos, né? Eu acho que é muito bonito o cristão que segue aquilo que se propõe. Contudo, eu não me sinto cristão, então ela não é o símbolo da minha fé, mas é o símbolo da fé ali naquele momento, naquele altar. E na ausência de um livro sagrado da minha religião, qualquer símbolo de fé é o suficiente, porque eu sei que eu estou jurando
e aí vem o negócio de ser monoteísta, a Deus, né? Então, Deus é o mesmo, né? Por isso, talvez, para o irmão do Candomblé, do Ifá, ou por qualquer irmão politeísta, isso seja mais delicado, porque não é um Deus só, são vários. Então, mas para mim, nesse sentido, é realmente a ideia simbólica fica acima de qualquer coisa. Muito bom. Eu compreendo o irmão Tiago quando ele disse lá da experiência dele de jurar acreditar na Santíssima Trindade, porque daí é uma manifestação um tanto quanto mais pessoal, né, e muito mais ligado realmente com a honestidade do que você está manifestando, né? Eu acho que se eu estivesse no seu lugar, eu procederia da mesma maneira. Eu acho que nesse aspecto específico, né? Então, legal, obrigado por compartilhar isso. E eu fico pensando, talvez a gente tenha até outras religiões que daí talvez por alguma questão de dogma da religião ele não possa, né, prestar isso para aceitar como um símbolo dentro da liturgia, né? Não sei, nem vou me arriscar aqui a elencar qual, mas é algo para a gente pensar. Felizmente, eu acho que hoje na nossa ordem já se permite, até incentiva, né, que vão se colocando livros de acordo com a solicitação, né, da fé particular das pessoas. Acho que isso foi um avanço dentro da nossa ritualística bastante significativo, né? Mas legal. Vou passar para a próxima pergunta. O Vinícius Andrade, ele contou uma história aqui. Eu vou ler a história rapidinho. Ele fala assim: meu irmão era ogã de rum. Rum é o tambor, né? Um dos tipos de atabaque, né? De tambor que se toca. É isso, né? De um terreiro umbandista. Frequentei minha primeira vez e fui muito bem recebido. Gostei muito de conversar com as entidades. Depois da primeira vez que frequentei, passou-se um tempo e iniciei na ordem Demolei. Depois fui novamente ao terreiro e as entidades estavam sabendo que eu havia iniciado na ordem. As entidades se ajoelharam e pediram a bênção de mim. Claramente não entendi nada, né? E uma em específico me pediu para conversar em particular. E com ela pediu para eu sair da ordem e me afastar dos maçons. Aí tem umas outras coisas aqui. Ele pergunta depois se a Umbanda é contra... Cadê onde que tá aqui? Ela disse que a Umbanda não compactua com a maçonaria. Eu fiquei curioso com a participação de irmãos demolês e maçons na Umbanda, e acho que aqui tem duas carinhas assim representando uma certa confusão. O que os irmãos têm a dizer a respeito disso? Bom, cara, eu não vejo, eu não consigo conceber nenhum contrassenso, né, entre ser umbandista e ser maçom ou ser demolei. A religião não interfere na liberdade religiosa do membro. Quer dizer, se falando de demolei, um dos 3 baluartes da ordem demolei é a liberdade religiosa, quer dizer, não há essa ligação. E na maçonaria nós juramos defender as liberdades individuais a todo instante. Inclusive, quando nós vemos um maçom que não defende as liberdades individuais, nós estamos vendo um maçom que não entendeu a maçonaria. E não é o ponto, mas é só um comentário para se entender também que, por outro lado, a Umbanda da mesma forma. A Umbanda é uma religião que não julga. Ela não pode julgar. E pelo contrário, ela veio com o intuito de quebrar os pré-julgamentos. Ela fez o branco, classe média alta, se ajoelhar e pedir bênção para o negro ex-escravo, para o índio que foi torturado e escravizado, para o baiano que era tido como uma subclasse, para o boiadeiro que era tido como ignorante, né? Então, assim, a Umbanda ela não cria nenhuma espécie de preconceito e nenhuma espécie de discriminação social. Então, de bate-pronto, eu posso dizer que uma coisa não anula a outra, e uma coisa para uma coisa, outra coisa para outra coisa. Aí há entendimentos diversos. Na minha opinião, maçonaria e ordem demolei não tem nada a ver com vida espiritual, tem a ver com aperfeiçoamento ético-moral, tem a ver com aperfeiçoamento humano, né? Tem a ver com humanismo, e não com vida espiritual. Vida espiritual a gente cuida no campo religioso, como a ordem bem nos sugere que façamos, né?
A ordem nos sugere que façamos isso, que busquemos ter uma vida religiosa saudável, que busquemos ter uma vida civil saudável, que busquemos ter uma vida escolar saudável. É isso que a ordem nos sugere, para que sejamos homens bons e completos. Então, eu não vejo a ordem em sentido espiritual. E isso é importante. E tem uma outra questão, e aí eu volto no que eu disse anteriormente sobre mediunidade. A mediunidade, ela é uma simbiose do médium com o espírito. Isso significa que tem um pouquinho dos dois. E se tu não está em um lugar que tu tem plena confiança nos médiums, ou que não é um lugar realmente sério, tu corre alguns riscos, né? E alguns riscos é a confusão do médium quanto à comunicação que ele recebe. Trazendo aqui dois grandes exemplos sobre isso, nós temos aí, por exemplo, Kardec, quando foi compilar as questões do espiritismo, ele fez as mesmas perguntas para um grande número de médiums, e uma parte foi descartada e se manteve o que a maioria disse que era igual, né? Isso mostra que há, de fato, algum grau de interferência e que isso tem que ser analisado. Outro, que aí é o pai da minha vertente de Umbanda, Rubens Saraceni, ele adotou o mesmo método do Kardec, para algumas questões que ele escreveu nos seus livros. Então ele botava um grande número de médiums e testava, né? Pedia para que cada um relatasse depois individualmente o que foi visto, o que foi sentido, e se ficava com o entendimento do que a maioria viu. Mas sempre há médiums que entendem isso de forma equivocada. Então, nesse caso, a grande maioria dos médiums e dos guias presentes ali acharam positivo essa entrada na ordem, e um achou negativo. No meu entendimento sacerdotal, esse um que achou negativo se despreza, no caso, né? Se ignora, porque de alguma forma o médium entendeu alguma coisa errada. Não entendo particularmente o porquê disso ter acontecido, mas no sentido de pedirem bênção e tudo, eu particularmente eu não acho que é cabível, mas, contudo, todavia, entendo que quando a gente se coloca a serviço do bem, seja como for, onde for, isso vai ser reconhecido. Então, talvez seja isso. É difícil concluir de fato, mas o que eu posso, na minha opinião, no meu entendimento, dizer é que uma coisa não interfere na outra e uma não proíbe a outra. E aí é com vocês agora. Então, meus irmãos, aí é de estranhar, né? De se estranhar a gente ver adepto de religião de matriz africana com alguns níveis de preconceito com relação ao desconhecido, né? A gente que é demolei, maçom, no meu caso, vamos colar assim, macumbeiro, a gente sofre esse tipo de problema quase que diariamente, né? Só que a gente estranha quando é um adepto de uma religião, de uma seita, uma filosofia, do qual a gente entende um pouquinho também, né? Não há o mínimo problema, um adepto de religião de matriz africana ou de Ifá fazer parte de Demolei ou de maçonaria, nem nada disso. A minha cultura de Ifá, maçonaria, tá contida dentro do Ifá, no Odu Irete Iori, onde nasceu o esquadro e o compasso. Ou seja, está explicado lá, há algumas passagens denotando isso. A gente só lamenta mesmo esse tipo de problema com relação aos outros adeptos. Queria dizer para o irmão aí, para ele não se assustar. Esse tipo de problema acontece, em qualquer que seja o terreiro, pode acontecer. De repente, aquela entidade viu em você um homem futuramente muito bom, espiritualizado, que te reverenciou, não foi exatamente porque você iniciou na Dama Demolei, uma maçonaria, nem nada disso, não. É porque viu no seu espírito uma luz do qual ainda você vai descobrir. É isso, meus irmãos.
Maravilha. Vamos ver aqui as próximas perguntas. Tem uma pergunta aqui para o Mikael. É o João das Neves Dias Neto perguntou o seguinte: queria saber do Mikael como ele enxerga o sincretismo entre a Umbanda e catolicismo. Na sua concepção, é algo salutar para a religião da Umbanda? E se me fosse permitido, também gostaria de saber o que significa Umbanda. Salve, Padre Neto, sua bênção. O irmão João das Neves é padre, então, sua bênção. Grande irmão, grande amigo. Então, pergunta capciosa. Eu particularmente, eu não gosto do sincretismo. Entendo que o sincretismo foi essencial para que a Umbanda nascesse, né? Sem sincretismo não existiria Umbanda. A Umbanda ela nasce com o sincretismo e ele é essencial para a vivência dela. Falando não do sincretismo em geral, do sincretismo católico, né? Porque a Umbanda ela ainda mantém vários sincretismos, mas o sincretismo católico específico ele serviu para que a Umbanda de alguma forma não fosse mal vista, para que a Umbanda de alguma forma fosse protegida. Afinal, a primeira tenda era Nossa Senhora da Piedade, depois São Jorge, ou seja, não era algo agressivo àquela sociedade daquele momento. O sincretismo também era algo que fazia as pessoas entrarem no terreiro e ver um Jesus, São Jorge, São Sebastião, Nossa Senhora Aparecida, num altar, o que não causava estranheza, não era ofensivo à sociedade daquele momento, que obviamente era extremamente preconceituosa. Nós estamos falando de 112 anos atrás. Contudo, nos dias de hoje, entendendo o que cada coisa eu não acho mais plausível a gente cultuar Ogum como São Jorge, cultuar Iansã como Santa Bárbara, porque hoje a informação está ao alcance das nossas mãos e nós temos que entender que em 1908 a informação era complicado, então entender que naquele momento dizer que São Jorge e Ogum era a mesma coisa facilitava com que a religião fosse adiante e houvesse uma instrução e tudo bem. Hoje, com o nível de informação que a gente tem, não acho que seja algo válido. Acho que é importante entender que cada coisa tem o seu devido lugar e entender por que esse sincretismo aconteceu, os aspectos históricos e sociais por trás disso, que foram realmente importantes, né? A perseguição que houve às religiões brasileiras e às religiões africanas, e entender que o sincretismo ele foi uma proteção, um escudo. Contudo, hoje eu acho que não cabe mais o sincretismo, né? Acho que o sincretismo ele está de alguma forma ultrapassado mas entendo quem cultua São Jorge como Ogum. Acho que seria mais fácil para quem tem essa devoção cultuar, por exemplo, o São Jorge e Ogum, né? Ou cultuar o São Sebastião e Oxóssi, não os dois como uma coisa só, né? É assim que eu vejo. Eu não sei, me esqueci de alguma parte da pergunta? Creio que não. Tem uma próxima pergunta aqui. Eu vou só pedir para nós três aqui acelerarmos um pouco mais nossas falas, dado o avanço da hora, para a gente já ir caminhando para um encerramento. E também acho importante que a gente não deixe de falar da questão da intolerância, então dedicar alguns minutinhos para fechar com essa temática. Então, bem rapidamente, de novo, irmão Mikael, para você a pergunta. Em relação à Umbanda, quem pergunta é o Felipe Apolinário. Em relação à Umbanda, sabemos que existe uma flexibilidade na forma com que ela se apresenta em diversos terreiros. Gostaria de saber o que o Mikael pensa a respeito da doutrina única de Umbanda. Isso seria positivo ou negativo? Então, como eu disse lá no começo, não há realmente uma unidade e nem foi planejado que fosse assim, em nenhum momento.
Então, particularmente, eu acho que seria negativo. Eu acho que seria negativo. Eu tenho como uma ideia, para resumir, que existem linhas mestras trazidas pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas, e que essas linhas mestras elas devem ser seguidas. São muito poucas e se contam em uma mão. Dali por diante, cada terreiro faz do seu jeito, e é importante que seja assim, porque a espiritualidade vai se manifestar e vai trazer novos conhecimentos. Tradições antigas vão ser passadas de boca a ouvido, novas tradições serão aprendidas, às vezes fusionadas, e tudo bem. Eu acho que é saudável para a Umbanda isso, porque às vezes tu vai num terreiro e tu não te sente em casa, mas tu vai em outro e lá é o lugar que tu sempre quis estar. Os dois são Umbandas, mas os dois são diferentes. Então eu acho que isso é muito saudável e muito importante para a Umbanda como religião. Maravilha. O Jefferson Alves pergunta aqui: qual a visão das religiões sobre o céu e o inferno e se acredita-se no diabo? Se o Tiago puder começar respondendo essa. Então, gente, como eu respondi aí sobre em relação ao diabo, né? Na minha cultura de Ifá, que é a cubana, a gente sincretiza, se for falar de forma assim jocosa, sincretiza uma coisa chamada habita o diabo, tá? Mas é totalmente diferente do diabo cristão, tá? É uma energia que existe, e as particularidades dela que não são ok, e aí a gente, por isso que existe esse sincretismo com o diabo cristão. Com relação ao céu, a gente acredita que existe uma coisa chamada Ebeorum, né? Que é, na verdade, a nossa comunidade lá no céu, né? Antes de a gente, do espírito adentrar o feto, naquela parte que eu falei, que é onde a gente decide o que vai fazer aqui na Terra, isso é a nossa comunidade lá no céu, que se chama-se Ebeorum. E não necessariamente são os nossos parentes aqui na Terra, tá? Às vezes são amigos, etc. E lá em cima é a nossa comunidade, tá? Que chama-se Ebeorum, e aqui na Terra a gente chama-se de Aie, tá? Então essa seria a nossa concepção do céu. Não é diferente do céu católico, né? Onde existe toda aquela questão de estar morando ao lado de Deus e etc. Lá, ali para a gente é o nosso Ebeorum, onde a gente está ali com a nossa comunidade no céu e decidindo sempre quando alguém vai reencarnar, você decide com essa sua comunidade o que você vai fazer aqui na Terra, né? E aí, às vezes, você começa a ter um problema aqui na Terra com o seu Ebeorum, com a sua comunidade no céu, porque você às vezes está desviando no caminho. E aí você tem que agradar a Ebeorum, ou até descobrir o que a Ebeorum quer para a sua vida. Irmão Micael? Bom, quanto a céu e inferno, meio não, completamente eu respondi, né, nas questões anteriores, né, quando eu falei de bem e mal, nós não temos bem e mal dessa forma para que haja um céu e um inferno, né? Nós temos regiões positivas, regiões negativas, regiões laterais, regiões anteriores, ou seja, tem todo um universo, mas céu e inferno, esse conceito cristão, não, nós não temos, né? Quanto ao diabo, é curioso, mas nós não acreditamos que haja um ser oposto a Deus na mesma proporção. Essa é a questão. Não há, para nós não. Se alguém, se há seres negativos, nós entendemos que sim. Há seres há muito tempo negativados, nós entendemos que sim. Há seres que são essencialmente negativos e que estão aí numa visão acima e abaixo, estão lá no embaixo, sim.
mas nós entendemos que esses seres, tanto acima como abaixo, estão lá por desígnio da lei maior. Então, de alguma forma, direta ou indiretamente, são agentes da lei, para algum motivo. São agentes da justiça divina por algum motivo. Epa, caí. E para que não haja essa ideia de diabo, nós entendemos então que esses seres são esses agentes, e que em algum momento, se tu parar na mão desses caras, falando assim de uma forma descontraída, se tu parar na mão desses caras, uma hora tu vai sair da mão desses caras e vai subir. Ou vai encarnar de novo, ou enfim, né? Então, para nós fica muito difícil acreditar que há uma potência, considerando o reencarnacionismo, considerando as indas e vindas, considerando faixas vibratórias paralelas, e enfim, fica muito difícil para nós acreditar que há um ser que não esteja dentro da lei. Então, é impossível acreditar em diabo para um bandista em geral. Na questão do espiritismo é bastante complexa essa pergunta, apesar dela parecer simples, porque como a doutrina ela é codificada em perguntas e respostas, e o Allan Kardec, que era um homem datado, um homem do seu tempo, ele fez as suas considerações com o que ele tinha na época. Muitas das bases do espiritismo kardecista vêm de comentários que ele teve, reflexões do Kardec na época, reflexões próprias daquele tempo, né? Então, desde coisas relacionadas à cosmogênese, cosmovisão, até a questão da moralidade, como ele faz comentários do porquê que ele acha que tem a distinção nas encarnações, ou qual que seria a finalidade do processo. Muitas das coisas que estão ali não são ditas propriamente pelos espíritos, são coisas que o Kardec vai comentando. E dentro do espiritismo, o que acontece também é que muitas outras pessoas acabam fazendo anexos, fazendo apêndices, de todas as formas possíveis. Então existem desde questões que são trazidas através de mensagens, né, psicografadas, ou mensagens ditadas, né, que a gente chama psicofônicas e depois transcritas, enfim. E também existem várias formas desses adendos serem feitos. A gente tem muito, no Brasil especialmente, uma modalidade que são os romances espíritas, né? Que são obras que os autores dizem, né? Digo dizem porque nós não temos como ter certeza se todas as obras ali de fato realmente foram ditadas por espíritos, né? Mas que são obras ditas como ditadas ou escritas por desencarnados. E muitas dessas obras trazem explicações assim muito alegóricas, assim, muito visuais, inclusive algumas obras bastante populares. Então, para ilustrar o mundo espiritual, acaba descrevendo colônias que são muito semelhantes às cidades humanas, então a pessoa desencarna e vai para esse outro lugar, mas isso tudo é muito ilustrativo, e é muito difícil a gente separar o joio do trigo, porque a cada dia surgem novas mensagens e novos romances e outros tipos de coisas assim, né? Principalmente no Brasil, quando a gente fala de espiritismo, apesar de ser uma coisa que não é muito dita, a gente vê pessoal, por exemplo, perguntando bastante do sincretismo da Umbanda para o catolicismo, mas fala pouco do sincretismo do kardecismo para o catolicismo, que é extremamente forte aqui no Brasil. Então, aqui, por exemplo, nós não temos ritual. Será que nós não temos ritual, de fato? Se a gente for num centro espírita, a gente vai ver sim a hora que o centro apaga as luzes para fazer a prece, né? A prece de abertura, a prece de encerramento, o costume de fluidificar uma água, né? A maneira com que se faz a fila para receber o passe. Então, de certa forma, ele tem alguma herança ritualística ali, e dogmática também. Então, muitas dessas questões vêm do inconsciente das pessoas. É difícil, inclusive, a gente ter um adepto do espiritismo que ele tenha tido sua formação integral lendo somente as obras da doutrina espírita ou tendo convivido com pessoas que só sejam espíritas. A maioria das pessoas que chegam até o centro espírita, elas ou têm uma formação católica, muitas vezes vêm da igreja, são batizadas, catequizadas, ou elas são criadas por famílias católicas, ou elas estudam em colégio católico. O meu caso é esse, por exemplo, né? Apesar de um lado da minha família toda ser espírita, né?
muito ativa, muito participante, outro lado é católico. E por influência materna, primeiro eu fui engatinhar, dar meus primeiros passos dentro da espiritualidade, dentro da tradição católica. Né? Recebi toda a instrução e todos os ritos iniciais dentro da igreja. Então eu percebo que tem muito dessa bagagem que as pessoas acabam trazendo. Então quando a gente pensa na questão cultural, junto com essa questão dessas obras que são muito ilustradas, assim, no sentido ilustrada de visual, a gente acaba confundindo um pouco as visões. Então a gente tem quase que dois espiritismos que a gente pode dizer. O espiritismo, que é o que está descrito na codificação, que é aquilo que as entidades de fato disseram, e o imaginário popular, que é reproduzido até dentro das casas espíritas. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala sobre umbral, dentro até mesmo de um centro espírita, qual que é a imagem que a pessoa tem? Associa isso com o inferno. Então é um lugar de tortura, de sofrimento, onde o espírito é rastejante. Por quê? Porque quando a Rede Globo foi fazer o filme lá, O Nosso Lar, eles mostraram o umbral como um lugar de lama, árvores secas e pessoas gritando. Porque esse é o imaginário popular. Isso é ilustrativo, né? Imagina como que a gente vai fazer um filme de uma abstração e é muito complexo. Então, faço um parênteses enorme aqui. Eu não estou dizendo nem que o catolicismo diz que isso é o céu, tá? Eu não estou dizendo que essa é a versão do catecismo católico. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a crença popular, né, dada inclusive por essas obras que vão sendo criadas dentro desse contexto brasileiro, vai favorecendo essas projeções. E o que é um umbral, de fato? Que eu vou aproveitar para dizer. A palavra umbral, ela diz respeito ao quê? Uma porta. Então, a gente tem uma porta, a parte de baixo é a soleira, porque o sol bate de cima para baixo, né? Então a soleira da porta, e a parte de cima do batente é o umbral, que de umbra é onde tem sombra, né? Umbra em latim quer dizer sombra. Então o que é o umbral? É onde você faz a passagem. Então todos os desencarnados passam pelo umbral. Por quê? Porque é exatamente esse momento de transição que você está de um encarnado para um desencarnado. Condição de desencarnado é uma condição de alguém que passa pelo umbral. Mas as pessoas confundem esses conceitos, acham que o umbral é um lugar de tortura e sofrimento. O seu umbral, na verdade, vai depender das ideias e dos pensamentos e dos desejos que você traz dentro do seu espírito, da sua alma. Então, se você é uma pessoa que tem muito apego ao dinheiro, só vive dinheiro, o que é a sua passagem? Vai ser muito ligada a esses pensamentos. Você cultivou isso a vida toda. Então, existem registros, existem relatos, por exemplo, de pessoas que vão, né, que durante esse estado mental, esse estado de consciência, não é num espaço físico, a pessoa fica contando dinheiro, ou a pessoa não se desliga das coisas que ela estava acostumada a trazer na Terra. Então, isso é considerado ruim. Né? Então, se a pessoa pratica coisas que tendem a ser desagradáveis, isso é vivenciado nesse estado mental, e aí isso pode soar negativo. Da mesma forma com que se a pessoa cultiva bons hábitos, tem trouxe uma bagagem boa da sua vida de encarnado, ela tende a ter vivências nesse sentido durante essa sua fase umbralina, digamos assim, essa sua transição. E aí essas colônias espirituais são até me soa muito parecido até certo ponto com o que o Tiago narrou ali, né? Como se fossem esses grupamentos de entidades afins, onde se planeja os próximos encarnes, onde tem todo esse contato. E depois essas almas, esses espíritos vão retornar em outra encarnação. E céu céu, da maneira com que a gente está acostumado a pensar, não existe enquanto um espaço físico, um paraíso. Existe um estado de espírito tão depurado que você está próximo do ser criador, próximo dessa luz, né, enfim, está mais purificado. Isso seria o céu, né? Lembrando dessa noção de evolução. Bom, respondemos essa. Flávio, só deixa eu fazer uma observação. À vontade. Estão me cobrando no WhatsApp aqui que eu não respondi a pergunta completa aquela hora que eu perguntei se faltava alguma coisa. Me perguntaram o que significa Umbanda.
Umbanda vem do idioma Quimbundo, que significa arte de curar. É isso. Só pra deixar respondido, porque me cobraram no WhatsApp. Maravilha. Olha, a próxima pergunta é do Paulo AG Oliveira. Qual visão de vida após a morte dessas religiões? Eu acho que a gente acabou falando isso já, né, na live. Vou passar a palavra bem rapidinho, se puderem sintetizar em uma frase. Bom, para o Espiritismo, vida após a morte é desencarna, passa por esse processo que eu acabei de descrever, planeja o reencarne, e isso é sucessivamente até você romper com esse ciclo e chegar num estado de pureza maior. Ponto. Purifar basicamente é o mesmo princípio. Sendo que você fica 16 dias retido no seu local onde você foi enterrado, um orixá ali te segurando, para que você entenda o que aconteceu. Após isso, o orixá chamado Oiá, ou Yansan, vem e leva seu espírito até a sua comunidade. Bom, a visão umbandista é muito parecida com a kardecista nesse sentido. Após o desencarne, tu vai por outro mundo, né? Tu acaba desvelando o verdadeiro mundo, para ser mais exato. Então, na visão umbandista, quando tu desencarna, tu pode ir para inúmeros lugares diferentes na criação, bons ou ruins naquele momento. Mas o pós-morte do umbandista é esse, assim. Tu não é um pós-morte de incerteza. Para onde eu vou, o que serei é uma incógnita. Só se sabe que há um mundo gigantesco e que está nos esperando do lado de lá. Bom, manos, acho que encerramos aqui as perguntas, dado o avanço da hora. Eu vou só fazer um discursinho final bem breve, passar a palavra para os outros também fazerem isso, e depois fica aí para o organizador, o irmão Rodrigo, encerrar o nosso encontro, né? Já estamos aqui há quase 2 horas conversando já, né? O Elcio também quer fazer uso da palavra. Vou passar a palavra para o Elcio, mas vou só proceder em encerramento, depois o Rodrigo conduz, caso alguém queira mais fazer colocações. Pode ser, Elcio? Tudo bem? Pode ser, claro. Senão o Rodrigo vai brigar aqui comigo por causa do horário. Não, rapidinho. Bom, então vai lá, Elcio, faz a pergunta. Primeiro eu quero agradecer a 31ª região dos Demolei por ter trazido à baila esse tema tão importante e que muitas coisas eu não sabia, né? E a gente fica curioso para saber e não quer parar de entender tudo isso, né? E parabéns também aos três, né? O Micael, o Flávio e o Thiago, pela excelente atuação e esclarecedora para a gente. 2 perguntinhas bem fáceis, era 3, mas já responderam, não preciso repetir. Na visão de vocês 3, que representam as religiões, né, algum de vocês teria algum receio ou impedimento de realizar visitas na religião do outro para ampliar os seus conhecimentos pessoais? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta o que os 3 têm a dizer sobre a morte? A vida acaba quando se morre? Ou é uma passagem por algum plano? No caso do reencarnação, quando você se reencarna, qual é o ponto de partida que você tem na outra vida? Você começa tudo de novo, fazendo as coisas, ou você parte do ponto que você deixou na vida anterior? Essas são as 2 questões. Pode falar, vamos ver. Bom, meus irmãos, acredito então que vocês podem fazer o uso da palavra na ordem que vocês preferirem. Micael, Thiago, Flávio. Tá, eu vou responder então as perguntas do Elcio, vou tentar compactar bastante, são perguntas complexas, né? Primeiro, de que ponto que continua? Essa é uma questão doutrinária bastante delicada dentro do kardecismo. O Kardec defende, né, nas obras básicas, que não se pode ter uma regressão. Até o Micael mencionou esse princípio adequadamente, né? Isso é uma coisa que o Espiritismo
pensa que sempre se avança, porém, dentro do kardecismo, a gente pensa que a memória individual ela é sempre apagada para que não se comprometa a experiência do encarne. Então, muitas pessoas perguntam, por que eu não lembro o que eu fui, ou quem eu fui na vida passada? Bom, basicamente isso daí é uma bagunça em todo o sistema da nossa vida. Imagina, do jeito que a gente tem, a forma que a gente lida com o dinheiro, por exemplo, imagina que não ia ter de gente querendo acessar a conta que deixou na vida passada. Olha, eu fui milionário na vida passada, eu quero sacar o meu milhão aqui. Ou então, o meu pai biológico, eu descobri que ele, sei lá, me fez um grande mal na vida passada. Como que eu vou lidar com isso? Não daria certo, é conflituoso. Então, assim, a gente entende que essa memória individual ela tem que ser apagada, né? Em alguns momentos, por alguma razão, que eu não vou entrar no detalhe, porque assim teria que discorrer isso aí para a gente chegar nesse ponto por horas, é possível ter pequenos lampejos, pequenas revelações dessas outras existências, por alguma razão dada pela divindade maior, pela espiritualidade, né? É uma coisa que é meio que um mistério, que isso às vezes é permitido ter um lampejo, mas regra geral, a memória ela é apagada para que você tenha uma experiência diferente a cada encarne, né? E qual que era a outra? Se teria problema em frequentar a religião dos outros? De forma alguma. Tanto é que eu já frequentei já alguns terreiros de Umbanda, participei de algumas giras, né, alguns cultos, a convite de amigos e também como pesquisador, né? Eu fiz estudos, né? Estou para tentar publicar alguns artigos, inclusive, com base... Eu comecei essa pesquisa estudando na minha monografia de Direito, né, com um trabalho de conclusão de curso, que eu pesquisei sobre a liberdade religiosa e especificamente a questão da Jurema Sagrada e do Candomblé. A Jurema a gente não tratou dela aqui hoje, mas é uma outra religião, outro culto, né, que a gente tem aqui no Brasil. E como pesquisador participei também bastante disso, para conhecer essas tradições. Então, entrei na liturgia, aprendi muito. E eu também, pessoalmente, me interesso muito pela parte cultural que existe dentro dessas religiões, né? Eu sou percussionista também, né? Então, assim, muito dessa cultura musical de percussão que a gente tem vem dessas tradições de matriz africana, né? Então, foi uma obrigação minha aí conhecer isso. Então, eu aprendi vários pontos, tive a oportunidade de trocar ideias assim com irmãos que são ogãs, né? Então, aprendi alguns toques dos orixás. Então, sim, fiz isso e pretendo continuar fazendo isso sempre que tenho oportunidade de visitar essas casas, trocar ideias com os amigos. Eu, quando tive também a oportunidade de fazer palestras no meu centro, meus amigos e irmãos umbandistas frequentam também, vão assistir as palestras ou participaram já de grupos de estudos que a gente promoveu. E acho que a gente não precisa concordar em tudo, né? Eu acho que essa pluralidade é uma coisa muito bacana, e aí com isso, inclusive, conduzo o meu encerramento, vou encerrar minha fala aqui hoje, dizendo que bom que a gente está tendo essa oportunidade no dia de hoje aqui de dedicar esse espaço e esse tempo para falar sobre espiritualidade de uma maneira leve, de uma maneira fraternal, né, sem disputa. Eu quero agradecer os dois irmãos pela maneira extremamente respeitosa e coerente que vocês se apresentaram. Eu acho que a gente conseguiu conduzir uma conversa amigável, sem querer convencer o outro de um ponto. Isso é muito importante. A gente tem algo muito forte em comum, que é essa nossa ligação, por serem vertentes que se propõem a falar com o outro lado, com o outro plano. Às vezes as pessoas acabam tendo alguma estranheza com isso, por questões culturais ou por questões de fé também, que a gente respeita, né? Mas a gente ter voz para estar falando sobre isso, tentar explicar um pouco do porquê que a gente tem esse contato com o outro lado, dizer que a gente está aí a serviço do bem e que a gente tem que se respeitar e se unir, porque no fim das contas todos nós temos a mesma condição, todos nós somos homens, todos nós estamos aí nessa trilha da espiritualidade, e quem sabe a gente não vá somando cada vez mais força para combater ainda, infelizmente, a intolerância religiosa que existe no mundo, né?
por conta da minha pesquisa, especialmente, eu acabei vendo como que existe essa questão ainda de preconceito, de intolerância, e não é inegável que, por uma questão histórica e cultural, as religiões de matriz africana sofrem, sim, mais preconceito, sofrem mais ataques. Numa das visitas que eu fiz a um terreiro, onde tinha uma grande festa de Jurema, o dirigente da casa, ele, no meio da celebração, reuniu os filhos e falou assim, olha, eu rezei muito hoje, a Malunguinho, né, que eles estavam fazendo o culto de Jurema, então eu rezei muito para que nenhuma pedra caísse nesse telhado hoje, porque ele tinha sofrido vários ataques do terreiro. Então eu falei, poxa, aqui, né, onde eu tô, está sendo atacado. Então, que a gente some forças, né, nós como espiritualistas, mas como demolês, como cidadãos, como pessoas que estão engajadas aí numa sociedade mais plural, mais fraterna. Agradecer também o irmão Rodrigo pelo convite, foi uma honra, Rodrigo, e parabéns pela sua iniciativa de fazer um encontro como esse e também os outros encontros que estão acontecendo para debater temas tão sensíveis à nossa juventude e mostrar para todos os jovens e também os seniores e maçons quanto é importante ter esse diálogo aberto, como que é importante trazer esse espaço, mostrar que é possível conversar de uma forma amistosa e produtiva. Obrigado. Para encerrar mesmo, eu gostaria só de falar em especial, os dois irmãos, mas todos os outros que estão aí, especialmente o irmão Micael, que ele é da Umbanda, mas também eu sei que acontece isso indiretamente ou diretamente no Candomblé, mas que, infelizmente ainda, por parte de alguns kardecistas, não são todos, graças a Deus, ainda também existe o preconceito dentro da religião kardecista, né? Eu ouvi aí o irmão falando, né, de como que surgiu a Umbanda e como que, né, lá atrás alguns kardecistas eles tratavam isso de forma elitista. Infelizmente ainda esse elitismo existe e assim, eu não posso falar em nome da religião, eu sou só mais um, mas eu como espírita eu faço aqui esse reconhecimento, essa retratação. Eu espero que nunca mais exista essa questão de achar que uma fé é superior à outra, ou enxergar como se o espiritismo fosse, né, a única revelação, ou aquela coisa que só a gente é racional, o resto não vale nada. Então, agradecer aos irmãos e deixar essa colocação aí, que a gente continue aí a serviço do bem juntos. Foi um prazer. Obrigado. Tiago, Micael? Tá ótimo, mano. Eu só queria agradecer aí mesmo o convite, tá bom? Deixar à disposição aí. Cabe ressaltar que cada vez mais a tolerância e o preconceito, principalmente no estado do Rio de Janeiro, vem crescendo bastante, tá? Achei bem interessante aí a palavra do irmão Flávio aí, com relação ao que ele pôde vivenciar. Mas aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, cada vez mais os ditos traficantes de Jesus entram, agridem, quebram assentamentos, e essa escalada vem acontecendo mais e mais e mais. É só isso. Bom, respondendo ao que o irmão perguntou antes ali sobre visitar pode e deve, inclusive, na minha posição, eu recomendo que visitem tanto outras casas da mesma religião quanto de outras religiões. Eu acho que é imprescindível para que se entenda a diversidade, que se conheça um pouco de cada uma das coisas. Normalmente o intolerante é aquele que sequer se dá o trabalho de entender a visão do outro, né? Não tem o mínimo de empatia. Então, quando a gente estimula que haja essa visitação, visitar outras religiões, visitar outras culturas, de alguma forma a gente está combatendo essa intolerância. Então, aqui nós recomendamos e recomendamos muito. O irmão perguntou, para resumir,
se a vida acaba quando a gente morre e se a reencarnação começa do zero, para resumir mesmo, eu vou citar o meu pai. Vou citar meu pai, que também era irmão, não era demolê, era maçom, enfim. E meu pai, quando eu tinha uns 9 anos, ele me mostrou um determinado caixão, que a galera aí sabe o que se trata, e aí ele perguntou pra mim o que significava aquilo. E aí eu falei, assustado, porque aquilo era assustador pra mim, que eu não sabia. E meu pai me disse então que aquilo era só uma porta. Deitado podia ser uma coisa, mas em pé era só uma porta pro outro lado. Então, com essa didática, é que eu digo que a vida não acaba quando a gente morre, ela só recomeça do outro lado, a gente só passa. E quando volta, a gente não perde tudo, a gente carrega sempre consigo a essência. Falando rapidamente dessa questão do preconceito, infelizmente a Umbanda é alvo disso o tempo inteiro. Nós ainda vivemos um país plural, miscigenado, mas que mesmo assim não consegue conviver com o que é diferente, né? Nós vivemos num país que tem muitas religiões que nasceram aqui, que são pequenas, e mesmo assim nós não conseguimos conviver com elas, nós não conseguimos valorizar o produto da nossa terra e a nossa história, né? E acabamos querendo ou jogar para debaixo do tapete ou apagar tudo que foi vivido nesses 500 anos de Brasil aí. Então é importante a gente se lembrar do passado, é importante a gente se lembrar dos nossos erros, é importante a gente entender que a gente não pode cometer os mesmos erros sucessivamente. Nós precisamos entender que a fé, a cultura do outro também é importante para o mundo, também faz parte dessa sociedade. Senão a gente perde os poucos traços de humanidade que a nossa sociedade ainda mantém. Porque cada vez mais a gente tem medo das máquinas tomarem nossos lugares, né, nos postos de trabalho, e viemos nos tornando máquinas sem sentimentos, sem empatia, sem humanidade. Então eu acho que isso é muito importante. Quando a gente fala de preconceito, a gente está falando em perder a humanidade. No mais, quero agradecer aos irmãos de conversa, né? O Julianello, o Flávio. Foi muito bacana trocar essa ideia com vocês. Acho que aprendi muito com vocês, espero ter trazido algum conhecimento. E é uma oportunidade única como Demolei, como maçom, mas também como sacerdote de Umbanda, tá trocando essa ideia. Agradecer ao mestre conselheiro regional aí por ter aberto essa oportunidade, tocar nessas pautas, não só as religiosas, como todas as outras dos eventos que vocês vêm fazendo, são importantes. E hoje o papel do Demolei de liderança é entender aonde ele está inserido e qual a função do Demolei na sociedade, né? Não é um clube de jovens qualquer, é uma escola de líderes, e líderes têm que entender o seu povo, têm que entender quem está ao seu entorno. Então é isso, tenho a agradecer a todos e agradecer quem teve a paciência de ouvir nossos discursos longos, e boa noite a todo mundo. Perfeito, meu irmão. Bom, pessoal, todo mundo que está aqui com a gente até esse horário, avançado um pouquinho já. Primeiramente, me apresentando, boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo Bart, sou conselheiro regional da 31ª Região, e gostaria de iniciar minha fala, na verdade, pedindo desculpas. Eu, infelizmente, não pude estar aqui no começo da reunião. O que acontece é que hoje à tarde eu tinha um compromisso de trabalho, um compromisso que devia, por tudo no mundo, acabar às 5 da tarde, e acabou acabando às 6h30. E, então, dado esse atraso completamente inesperado, eu tive que pedir de última hora para o Flávio iniciar sem mim essa mesa redonda. Eu consegui, mesmo de onde eu estava, iniciar ela e aceitar todo mundo que estava pedindo
mas eu não pude participar ativamente dela desde o começo. O que acabou não tendo nenhum problema, claro, porque a minha participação ia ser simplesmente como mediador, e para vocês verem como não fez nenhuma falta, eles levaram a discussão perfeitamente. Então, eu queria inicialmente agradecer muitíssimo ao Micael, ao Thiago e ao Flávio por terem aceitado o nosso convite. Me enche muito o coração de alegria, de felicidade em ver aqui hoje uma discussão tão rica, tão cheia de fraternidade e de aceitação, de respeito. Penso que se a gente pensa nos baluartes da Ordem do Molay, na liberdade religiosa, hoje o que aconteceu aqui foi o pleno exercício dessa liberdade religiosa, dessas religiões se encontrando, se entendendo, encontrando o que tem de comum, o que tem de diferente e respeitando. Isso é incrivelmente importante para o nosso crescimento como demolays e como cidadãos. Acho que, dado o momento em que o nosso país, como o próprio Thiago disse, né, tudo que vem acontecendo no Rio de Janeiro, por exemplo, é um momento tão delicado, onde questões tão conservadoras, né, e ao mesmo tempo tão radicais na não aceitação alheia, têm trazido tantos problemas, focos de discussão como esses são indispensáveis para a garantia exatamente dessa liberdade. Então, eu queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente aqui até agora, aos 3 convidados, muito obrigado por doarem um pouquinho do tempo de vocês para a gente. E para encerrar, então, eu só gostaria de fazer 2 divulgações. Primeiramente, claro, gostaria de continuar divulgando o nosso evento. A live de hoje faz parte de um evento maior, o Mês da Diversidade, em novembro, na 31ª região. Hoje, oficialmente, a gente chegou a 2/3 do evento, foi o nosso segundo fim de semana encerrado, concluído com muito êxito, e no fim de semana que vem a gente tem as duas últimas lives. No sábado, às 7 da noite, a gente convida uma fonoaudióloga, Juliana Souza, para a live, para o bate-papo, a comunicação não verbal e a deficiência. A Juliana tem uma pesquisa, né, um trabalho muito interessante sobre comunicação não verbal com pessoas com síndrome de Down. Outro trabalho muito importante sobre a diversidade. E no domingo, para encerrar todo o evento, às 4 da tarde, mais cedo, a gente tem o bate-papo com o Xisê de Sá. O Xisê de Sá, ele é agente indígena de saúde, e ele vem falar para a gente sobre a cultura justamente do povo dele. Ele é da etnia Funiô, do Pernambuco, e ele vem contar sobre a etnia, sobre o dialeto, sobre a questão medicinal e religiosa do povo dele. Mais lives garantindo justamente essa diversidade. E para terminar, gostaria de fazer uma divulgação para agora, já na verdade. Na última semana, nos últimos dias, justamente a divulgação do nosso evento causou um grande alvoroço em alguns canais, sobretudo no Facebook, dentro da Ordem do Molay e da maçonaria, e nós tivemos várias reações muito positivas e muito hospitaleiras ao nosso evento, mas claramente, como era de se esperar, da parte de alguns também reações contrárias. Como a gente sabe, eventos e ações que promovem discussões desse tipo nem sempre são bem-vindas. Mas uma resposta a tudo isso que aconteceu, a Universidade Livre Jacques de Molay, em parceria com diversos demolays, criou uma série de lives que se inicia hoje e já está acontecendo agora. Hoje é a apresentação desse evento. Por 25 dias, teremos todos os dias 25 lives, que vão justamente continuar estimulando a garantia da diversidade e nas diversas formas sobre as quais ela se manifesta. Então, envio aqui no chat o link da live que está rolando agora no YouTube. Inclusive, acabando aqui, eu vou entrar lá. Eu tive a honra de ser convidado para participar da curadoria desse evento, então estou na organização dele, e continuem acompanhando, que vai fazer muita diferença. Lembrando, galera, que quando a gente fala de diversidade e de uma luta por justiça e por aceitação, não basta só a gente aceitar, né? Não basta só a gente respeitar, a gente tem que lutar ativamente pela garantia desse respeito, né? Não basta só a gente aceitar, a gente precisa ir à luta, arregaçar as mangas e fazer a palavra chegar a mais pessoas. Então, a todo mundo que está aqui com a gente, muito obrigado, e dá-se por encerrada a mesa redonda de hoje. Tenham todos uma excelente noite.